E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje nós vamos aqui para a nossa primeira aula aqui da nossa maratona dos ISS. E como que vai funcionar essa maratona aqui? Vão ser vídeos resolvendo questões de matemática e as questões de matemática eu obtive assim. Eu assino um sistema de questões, coloquei lá ISS e matemática. Pronto, aí o que veio na ordem que veio, ou seja, diversas bancas, diversas cidades, tá, vai ser mais ou menos aí uma, duas bancas, uma, duas cidades por aula que a gente vai resolver aí, então vai ter muita coisa. Não é específico para nenhum SS é específico que tem, é uma coisa mais geral, porque todos eles têm razoavelmente o mesmo nível aí de perguntas. Então vamos nessa para nossa aqui primeira aula, vamos para nossa primeira questão. Muito bom. Aqui primeira questão da banca Fundep, Barão de Cocais, Minas Gerais. É a cidade. Vamos lá. Arthur tem uma foto 3x4. Ele especifica aqui 3 centímetros de largura por 4 de comprimento e quer ampliá-la de forma que a nova foto tenha 13,5 de altura, de largura. Qual será o comprimento da foto ampliada? Então é o seguinte, ó, ele tem aqui uma foto 3x4, aqui duas medidas. A largura é 3 e a altura é 4. Aí ele quer saber, bom, essa largura aqui eu mudei para 13,5. Quanto que vai ser a minha nova altura? É isso que a gente vai descobrir agora. E a gente descobre isso usando regra de 3. Vamos lá. Então é assim, ó. Se a minha, ó, escrever aqui. Largura de comprimento. Ó. Se a minha largura é 3, o comprimento é 4. Beleza. Agora ele falou o seguinte, minha largura agora vai ser 13,5. Qual que é o meu comprimento? Não sei. Então meu comprimento é x. Olha aí, montamos aqui a nossa regrinha de 3. Para resolvê-la, a gente faz a multiplicação em cruz. Então a gente vai ter 3 vezes x, 4 vezes 13,5. Então vamos lá. 3 vezes x é igual a 4 que multiplica 13,5. Vamos fazer primeiro essa multiplicação aqui. A gente tem 13,5 que multiplica por 4, vírgula 0, não podemos esquecer aqui, vírgula embaixo de vírgula, multiplicação, vamos lá. 0 vezes tudo aqui vai ser 0, 0 vezes 5, 0 vezes 3, 0 vezes 1, tudo igual a 0. Aí eu vou para a linha de baixo, lembrando, como eu já usei essa primeira coluna aqui, agora nessa primeira coluna eu não posso mais utilizar. Beleza, tem gente que coloca um X aqui, tem gente que coloca um sinal de mais, tem gente que deixa vazio, tem gente que coloca zero, independente do que você fizer. Você tem que fazer alguma coisa para lembrar que esse espaço aqui não pode mais usar. Vamos lá. Agora 4 vezes 5 dá 20, coloco zero aqui, sobe 2. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 4. 14, né? Põe 4 aqui, sobe 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Então aqui deu, aí a gente faz a soma. 5400. E antes da vírgula, temos aqui dois algarismos antes da vírgula. Então a gente pula dois algarismos aqui também. Ou seja, 4 vezes 13,5 é 54. Então a gente tem que 3 vezes x é igual a 54. Então x é igual a 54. E a gente tinha esse 3 aqui que estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então é 54 dividido por 3. Vamos fazer aqui essa divisão, nesse espaço aqui. Ó. 54 dividido por 3. O 3 cabe dentro do 5, né? 3 vezes 1, 3. Subtraio, sobra 2. E agora tem o 4 aqui, eu desço 4. O 3 cabe dentro do 24. 3 vezes 8 é igual a 24. Meu resto é zero, então o resultado é esse, 18. Logo, x igual a 18, que é a nossa alternativa D, resposta dessa questão. Muito bem. Próxima questão também lá da prefeitura de Barão dos Cocais, lá do concurso do ISS de lá.
Marcela reservou uma quantia para comprar uma blusa, porém ao chegar à loja, percebeu que precisava de 20% a mais do que tinha para poder comprá-la. Considerando que, se tivesse o dobro da quantia reservada, ela poderia comprar a blusa e ainda lhe sobrariam R$ 48. Assim, a quantia que Marcela reservou foi... Muito bem, essa aqui, a gente lendo, ela parece muito complicada, mas ela não é tão complicada assim. Vamos lá. Vamos por partes primeiro, ó. Ela reservou uma quantia, beleza. Ó, só que ao chegar na loja percebeu que precisava de 20% a mais do que tinha para poder comprá-la. Ou seja, a gente tem aqui que a quantia que ela tinha X. Só que ela precisava de 20% a mais para poder comprar a blusa. Vamos falar assim, ó, que a blusa vale Y. Só que ela precisava de 20% a mais do que tinha para poder comprá-la. Ou seja, então ela precisa de X mais 0,2 dx. Como assim? Como é que funciona isso? Por que 0,2? Vamos lá aqui explicar rapidinho. Isso tem a ver com porcentagem. Veja comigo. Ó, pensa assim. Se eu multiplicar, vamos supor que eu tenho 100. Se eu multiplicar 100 vezes 1, isso aqui é igual a 100. Se eu multiplicar 100 por 0,5, isso aqui é igual a 50. Se eu multiplicar 100 por 0,1, isso aqui é 10. Repararam uma coisa? Que o 1 me dá 100%, o 0,5 me dá 50%, o 0,1 me dá 10%? Porque é assim que funciona, é como se fosse uma multiplicação. Então é como se o 1... Como não? É exatamente isso. O 1 é 100%, 0,5 é igual a 50%, 0,25 é igual a 25%, 0,01 é igual a... Opa, 0,01 é igual a 1%, é igual a 1%, e assim vai. Então, por isso que eu fiz isso. Eu pensei, ó, se x vezes 1 é igual a 100% de x, e x que multiplica 0,2 é igual a 20% de x. Eu poderia fazer o seguinte também. Ó, ele está dizendo o seguinte: precisava de 20% a mais do que tinha poder comprá-la. Ou seja, 120% de x é igual a blusa, que é y. Logo, 1,2 vezes x é igual a y, é igual a blusa. Muito bem. Então a gente pode escrever isso, x mais 0,2x, ou como a gente já mostrou, eu posso escrever o seguinte: 1,2 de x é igual a y. Muito bom. Vamos lá agora para outra sentença, ó, 20% a mais. Acabamos essa sentença, vamos entrar na segunda sentença. Se tivesse o dobro da quantia reservada, ele poderia comprar a blusa e ainda lhe sobrariam R$ 48. Ou seja, se ela tivesse o dobro da quantia é 2 vezes x. Isso seria igual ao preço da blusa e ainda sobraria, ou seja, mais R$ 48. Muito bom. O que acontece agora? É bom pra gente que ou o x fique sozinho ou o y fique sozinho. No caso é melhor o y, né? Porque o y, tanto aqui, ó, quanto aqui embaixo, o y ele não está sendo multiplicado por um coeficiente. No caso, o x está aqui por 1,2 e aqui por 2. Então é mais fácil trabalhar com y. E para isso a gente vai fazer o quê? Pegar esse mais 48 e jogar para o outro lado. O 48 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Para a gente economizar a tela, eu vou fazer isso aqui. Ou seja, o 48 que estava positivo de um lado vai passar para cá, ó, menos 48. Isso tudo é igual a y, muito bem. Temos um sisteminha. E agora para resolvê-lo não é muito difícil. Lembrando que a gente pode fazer o seguinte, ó, y é igual a y, isso é óbvio, quer dizer que y, ou seja, essa sentença é igual a essa sentença aqui. Então a gente pode fazer, ó, 1,2 x
é igual a 2 que multiplica x menos 48. Um é igual ao outro. Bom, agora a gente tem que resolver isso aí para achar o valor de x. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte, a gente tem aqui o menos 48, então é bom a gente mudar o menos 48 de lugar, porque daí ele fica positivo, mais 48. Então é isso que a gente vai fazer, ó. O 48 está aqui, ele vai para o outro lado, para ficar sozinho, e o 1,2x que ele está aqui, ele vai para esse lado aqui. Então fica assim, ó, 48 positivo é igual a 2x menos, ó, porque esse 1,2x estava mais aqui, né? Então é menos 1,2x. Ou seja, 48 é igual a, quanto que é 2 menos 1,2? É isso mesmo, 0,8x. Então, ó, 48 igual a x, e agora esse 0,8 que está multiplicando aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo. Ou seja, 0,8. Muito bom, agora a gente resolve esta divisão. E resolvendo essa divisão, a gente consegue achar o valor de x. Vamos lá. A gente tem, ó, 48 dividido por 0,8. Isso aqui é a mesma coisa, vamos lembrar de uma propriedadezinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Se eu tenho 1 sobre 1, isso é igual a 10 sobre 10, não é? 10 sobre 10. Que é igual a 20 sobre 20. Que é igual a 2 sobre 2, e etc. Viram que se eu mudo o número de cima e baixo na mesma proporção, ele continua igual? É que o 1 aqui está muito parecido, mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho 2 terços. Isso aqui é igual a 20 sobre 3, 20 sobre 30, desculpa. É igual a 4 sobre 6, viram? Aqui eu multipliquei por 10, aqui eu multipliquei por 2, e assim vai. Se eu multiplicar tanto em cima da fração quanto embaixo pelo mesmo coeficiente, tá valendo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque agora vai ser mais fácil para a gente trabalhar com o 48 dividido por 0,8, porque eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Por que por 10? Para o 0,8 virar 8. Então isso aqui é igual a 8 embaixo, 48 vezes 10, 480. E por que eu fiz isso? Porque agora a minha divisão é 480 por 8, e não mais 48 por 0,8. Ah, mas é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa na teoria, na hora de colocar na calculadora, mas na hora de resolver, na hora da prova, essa daqui é muito mais fácil. Vamos lá. O 8 não cabe dentro do 4, mas cabe dentro do 48. 8 vezes 6 dá 48. O resto é zero. Ficou um zero sobrando aqui. Eu coloco aqui, ou seja, 480 dividido por 8 igual a 60. Então, o nosso valor de x é 60, alternativa B. R$60 é a quantia que Marcela reservou. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Terceira de hoje. O Barão de Cocais também. Numa aula de matemática, Cristina estava construindo figuras geométricas usando recortes e colagens. Em sua primeira tarefa, ela recortou 2 quadrados. Sabendo que o lado do segundo quadrado tinha 7 centímetros a mais que o lado do primeiro, vamos lá. Em sua primeira tarefa, ela recortou 2 quadrados. Sendo que o lado do segundo quadrado tinha 7 centímetros a mais que o lado do primeiro. Vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho o primeiro quadrado, aqui, primeiro quadrado, eu tenho o segundo quadrado, que é maior. Então eu falo o seguinte, ó. O primeiro quadrado tinha uma medida aqui do lado x, e o segundo quadrado tinha a medida do lado x mais 7. Por que x mais 7? Por causa disso, ó. 7 centímetros a mais que o lado do primeiro. Vamos lá. Sabendo-se que a área desse quadrado excede, não está falando que mede, está falando que excede em 203 centímetros quadrados a área do primeiro. Qual é a medida do lado do primeiro quadrado que Cristina recortou? Vamos lá, ó. A área do primeiro quadrado, qual que é? Como é que a gente calcula a área de um quadrado? É o lado ao quadrado, né? Então, ou seja, é x ao quadrado é a área do primeiro quadrado. Vou colocar aqui, ó. A área do segundo quadrado
é igual a x mais 7 ao quadrado, porque é o lado ao quadrado. Só que o que acontece? Ele está falando o seguinte, ó, que x mais 7 ao quadrado é igual à área do primeiro quadrado, que é x quadrado, mais 203 centímetros. Está falando isso. Agora o que a gente tem? Uma equação. Nós a resolvemos e aí, beleza, achamos o x. Vamos lá. Para a gente resolver, a gente tem que fazer o seguinte primeiro. Esse x mais 7 ao quadrado, a gente realiza essa multiplicação. Então a gente tem aqui, ó, x mais 7 ao quadrado é igual a x mais 7 que multiplica x mais 7. E agora fazemos uma distributiva. A distributiva eu multiplico esse fator aqui pelos outros todos do parênteses. Eu faço a mesma coisa com 7, multiplico ele por todos os outros fatores do parênteses. Então vamos lá. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x, positivo, né? Ó, 7 vezes x, 7x, 7 vezes 7, 49. Então 7 mais x, ó, x mais 7 ao quadrado é igual a esta expressão aqui. A gente ainda pode resumi-la um pouquinho mais, ó. X quadrado mais 7 mais 7x, 14x mais 49. Vamos lá. Então agora a gente tem, ó, x quadrado mais 14x mais 49 é igual a x ao quadrado mais 203. Agora a gente tem que deixar tudo que é x de um lado, tudo que não é x do outro. Eu vou fazer o seguinte, o 49 eu vou passar para o outro lado, e esse x ao quadrado eu passo para esse lado dos outros x aqui. Então a gente tem, ó, x ao quadrado mais 14x mais, aqui, aí beleza, mais 14x. Agora temos o x ao quadrado aqui, que estava positivo, passa negativo, menos x ao quadrado, que é igual a 203, o 49 que estava positivo passa negativo, menos 49. E aconteceu uma coisa muito bacana aqui, ó, x quadrado tem um positivo e um negativo. A gente corta um com o outro, e agora a gente tem a subtração, 203 menos 49 é 154, então a gente tem o seguinte, 14x é igual a 154. Muito bem. Como que a gente resolve? O próximo passo aqui é o seguinte, a gente deixar o x isolado. Para isso, a gente pega o 14, que está multiplicando aqui, e passa para o outro lado dividindo, ficando da seguinte forma, x é igual a 154 dividido por 14. Vamos fazer essa divisão. 154 dividido por 14. O 14 não cabe dentro do 1, mas cabe dentro do 15. 14 vezes 1 igual a 14. 15 menos 14, restou 1. Agora a gente pega esse 4 que está aqui e abaixa ele. 14 cabe dentro do 14. 14 vezes 1 igual a 14. Resta 0, então 154 dividido por 14 é igual a 11. Que é a nossa resposta, x igual a 11. 11 centímetros é a medida do lado do primeiro quadrado que a Cristina recortou. Muito bem. Penúltima questão de hoje aqui, a quarta questão. No gráfico a seguir estão representadas as temperaturas máximas e mínimas previstas para 4 capitais brasileiras no dia 30/11/2019. Então, ó, máximas e mínimas. Vamos ver, ó, leitura de gráfico aqui. Máxima são os gráficos que têm os riscos na diagonal assim, ou seja, essa é a máxima, essa é a máxima, essa é a máxima e essa é a máxima. E mínima é a que tem os pontinhos, ou seja, essa aqui é a mínima, essa é a mínima, essa é a mínima, essa é a mínima. Fundamental a gente saber o que o gráfico diz antes de ir para as alternativas. Vamos lá. Nas alternativas, nesse dia, que dia? 30/11 é o que está dizendo, é o único dia que está falando. Ó, nesse dia, a temperatura mínima no Rio de Janeiro foi mais alta que a temperatura mínima em Vitória. Vamos conferir.
Ele está falando que a temperatura mínima no Rio foi mais alta que a temperatura mínima em Vitória. Vamos lá. A mínima no Rio foi 22, a mínima em Vitória foi 23. Então tá errado, né? A mínima em Vitória foi maior que a mínima no Rio. Vamos lá. Essa aqui tá errado, ó. Mais alta não. Menor. Ó, nesse dia, a temperatura máxima em Belo Horizonte foi igual à temperatura máxima em São Paulo. Ó, então a temperatura máxima. Temperatura máxima em Belo Horizonte foi igual à máxima em São Paulo, é verdade? Não. Ó, temperatura máxima em Belo Horizonte foi 26, que é diferente de 30. Logo, não foi igual. Então, ó, não foi igual. Podemos riscar. Nesse dia, a temperatura mínima em Belo Horizonte foi mais alta que a temperatura mínima em São Paulo. Vamos lá. Temperatura mínima em Belo Horizonte foi essa e a mínima em São Paulo foi essa. Elas são diferentes? Não. Elas são iguais, ou seja, a de Belo Horizonte não foi mais alta. Então, não, foram iguais. Só sobrou uma, mas mesmo assim vamos ler e conferir. Nesse dia, a temperatura mínima em Vitória foi mais alta que a temperatura mínima no Rio de Janeiro. Isso aí a gente já viu na alternativa A. A mínima em Vitória foi mais alta que a mínima no Rio de Janeiro. Então, D é nossa alternativa correta. Muito bem, última questão de hoje. 7, ó, essa aqui já mudou banca e prefeitura. Ó. É da Banca FEPESE, lá para Itajaí, Santa Catarina. 7 atletas disputam uma prova de natação com iguais chances de vencer. De quantos modos diferentes podem ocorrer a chegada dos 4 primeiros colocados? Lembra aí, ó, se ele está perguntando de quantos modos diferentes podem ocorrer, numa prova de natação, faz diferença quem chegue primeiro, não é? Sim. Então faz diferença se chega A, B, C, D ou se chega D, C, B, A. Tem diferença. E quando tem diferença, a gente não usa aquela formulinha lá. Lembra a formulinha lá de combinação? Que agora eu não lembro se é N ou se é P, eu sempre confundo, mas é N, exclamação, e daí você tem o P e N menos P, exclamação. Eu sempre confundo qual, mas o princípio da fórmula é esse. A fórmula está correta. Só não lembro se as pessoas costumam demonstrar ela mais com N aqui em cima ou com P aqui em cima, mas a fórmula em si está correta. Então vamos lá. Fazendo diferença, o nosso método a gente faz o seguinte, ó. 4 posições, ou seja, o primeiro, o segundo, terceiro e o quarto colocado. Vamos lá. No primeiro colocado podem chegar quantos nadadores? Bom, ó, são 7 atletas, quer dizer que são 7. Qualquer um deles pode chegar em primeiro. Vamos lá. E na segunda colocação, quantos podem chegar? Só podem chegar a 6. Por quê? Porque para chegar na segunda colocação, um já tem que ter sido o primeiro, né? E em terceiro, 5. Por que 5? Porque alguém tem que ter chegado em primeiro, alguém tem que ter chegado em segundo, sobrou só 5 nadadores. Em quarto, aqui coincidentemente, 4 pessoas podem chegar em quarto colocado. Por quê? Porque eram 7 no começo, mas uma foi primeiro, outra foi segundo, outra foi terceiro. Então, como já foram 3, sobraram 4 competidores. E agora, a gente sabendo disso, para a gente resolver, a gente multiplica esse por esse, por esse e por esse. Multiplicamos todos os valores. Vamos lá. Então, a gente multiplica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E qual método que a gente usa quando a gente está resolvendo prova que cai isso? A gente vê se tem alguma multiplicação que a gente já sabe, não é? Bom, vamos lá. No 7 a gente já sabe mais ou menos a tabuada do 7 de cabeça. 7, 14, 21, 28, 35, para lá. Bom, mas a gente lembra que 7 vezes 4, ó, 7 vezes 1, 7, vezes 2, 14, vezes 3, 21, vezes 4, 28. Opa, então sei que 7 vezes 4 eu sei quanto que vale. 7, então vou deixar eles agrupados, vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5 eu não sei quanto que é, eu só sei quanto que é 5 vezes 6. Ué, mas não é a mesma coisa? Não necessariamente, às vezes a gente lembra de um e não lembra de outro, por incrível que pareça. Fazendo a conta, sim, é a mesma coisa. 5 vezes 6 e 6 vezes 5. Mas às vezes, por tanto costume que a gente tem de sempre ver de uma forma, às vezes a gente não lembra que 6 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 6.
Sempre bom ter atenção. Bom, eu sei que 7 vezes 4 é 28. E 5 vezes 3 é 30. E esses são os nossos resultados. Agora a gente ficou com uma multiplicação aqui. 28 vezes 30. E ela que a gente vai fazer, ó. 28 vezes 30. Vamos lá. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 2, 0. Já usamos a unidade. Então, a unidade está interditada aqui. Não vamos usar mais. Bom, agora a gente vai usar a dezena aqui, ó. 3. 3 vezes 8 dá 24. Coloco o 4 aqui e sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Então, 84. Somando, 840. 840 entra nessa alternativa aqui, C. Mais de 800 e menos de 850. O 840 está entre 800 e 850. Então essa foi a última questão da nossa primeira aula aí da maratona ISS. Acompanhe. Se você tem algum ISS específico para deixar de dica, coloca aí nos comentários, manda uma mensagem para gente dar o foco, porque assim, sem nenhum pedido, eu tô indo conforme vai aparecendo aí, sem muito critério, para ser o mais abrangente possível aí, principalmente pegar bancas que nem sempre são muito exploradas aí do interior do Brasil, que às vezes as prefeituras locais usam as bancas que o pessoal não explora muito no YouTube. Bom, por hoje é isso, obrigado, acompanhe aí os próximos vídeos da nossa maratona. Obrigado.